Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a circunferência. Bom, a gente acabou de vir de uma aula onde eu te apresentei o número π. Lembra o que era ele? Bom, então, dado uma circunferência qualquer, o número π ele é definido como a razão entre o comprimento dessa circunferência e o diâmetro dessa mesma circunferência, tá? E o π a gente viu que era um número irracional, a gente também viu uma aproximação aí legal para ele, tá? A aproximação que a gente tem usando aí as primeiras duas casas decimais é o 3,14. Né? A gente sabe que depois vem infinitos outros algarismos, né? Mas uma aproximação seria o 3,14, largamente aí usado. Tá? Agora, quando eu olho para essa expressão aqui, eu consigo reescrever essa mesma coisa da seguinte maneira. O comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. Algo que a gente já tinha falado, mas agora só prestando um pouco mais de atenção nisso, o comprimento de qualquer circunferência é o diâmetro dela multiplicado pelo número π, tá certo? Que, em outras palavras, é a mesma coisa de dizer que o comprimento é 2πr, onde r é o raio da circunferência. Então, dado o raio, a gente calcula o comprimento dessa curva fazendo 2 vezes π vezes o raio, tá certo? Bom, então vamos ver aqui algumas situações para a gente treinar o uso dessa fórmula. Ó. Então, calcule o comprimento de uma circunferência de raio 20 centímetros. Ou seja, o que eu estou te perguntando aqui? Se eu tiver uma circunferência de raio 20 centímetros, quanto que mede essa curva? Tá? Bom, então usando aqui a relação comprimento igual a 2 vezes π vezes r, o comprimento é 2 vezes π vezes 20, que dá 40π centímetros. Agora, 40π, o que é 40π? Quanto que isso representa? Não é um número que a gente está muito acostumado a falar no nosso dia a dia. Né? Fui lá e andei 40π. Tá, mas quanto que mede 40π? Bom, então basta que eu faça aqui, né? Se eu fizer uma aproximação, π como 3,14, jogar aqui, né? Eu já tenho aí um número um pouco mais palpável. Né? Vamos ver quanto é que dá isso daqui. 40 vezes 3,14. Eu vou usar a calculadora só para a gente fazer as contas mais rápidas. Dá 125,6. Vou colocar aqui do lado mesmo. Ok? Aí fica uma coisa um pouco mais palpável, né? Então, caso essa circunferência tenha raio 20 centímetros, então esse comprimento aqui é 125,6 centímetros, tá ok? Bom, e agora, caso o diâmetro seja 60 centímetros, quanto que é o comprimento da circunferência? Bom, então aqui apenas um momento de atenção, eu não estou mais falando de raio, né? Estou falando de diâmetro. Então, se eu for usar essa relação aqui de baixo, eu preciso lembrar que se o diâmetro é 60, o raio é 30, tá? Ou então, simplesmente eu uso o comprimento como π vezes o diâmetro. Já sai direto, né? Então, π vezes 60, né, também conhecido como 60π, centímetros. Então, aí, se eu usar a mesma aproximação aqui do 3,14, vou fazer aqui na calculadora, 60 vezes 3,14, 188,4. E a unidade é sempre a mesma unidade do raio. Então, centímetros. E mais uma vez eu te lembro, tá? Esses valores são aproximados, dependendo do nível de precisão que for exigido, a gente precisa pegar mais casas decimais, tá? Bom, segundo probleminha aqui, calcule o raio de uma circunferência de comprimento 100π metros. Ou seja, se eu tiver uma circunferência que esse comprimento é 100π, ou seja, aproximadamente aí 314 metros, qual que seria o raio dela? Bom, vou usar a mesma relação, só que agora eu vou querer calcular o R, né, dado o comprimento. Então, fica bem facinho, né? Então, o comprimento que é 100π é igual a 2πr. E repara só, se eu dividir os dois lados por π, eu consigo eliminar o π. Então, ficou 2r igual a 100, ou seja, o diâmetro é 100, no caso metros.
Então temos uma circunferência de raio 50 metros. Bom, e agora para fechar, se eu tiver uma circunferência de comprimento 30 metros, quanto que vale o raio dela? Bom, então 2πr igual comprimento, daí eu divido os dois lados por 2π, e a gente fica com um raio igual a 30 dividido por 2π, que é a mesma coisa que 15 dividido por π. E aí, mais uma vez, número que não é nem um pouco intuitivo para a gente. Quanto que é 15 sobre π? Né? Se eu usar o π como 3, 15 sobre 3 dá 5, né? 5 metros. Agora, se eu usar aproximações um pouco melhores para o π, esse 5 vai diminuir um pouco, né? Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 15 dividido por 3,14. 4,777. Tá? Então, vou colocar aqui essa aproximação para a gente. Opa, não, aqui já é o resultado, né? 3,14. Tudo aproximado aqui. 4,77. Unidade, metros, né? Então, repara que caso eu tivesse usado a aproximação como 3, eu teria encontrado 5 metros. Quando eu usei 3,14, esse valor já foi para 4,77 metros, ou seja, 4 metros e 77 centímetros. Então, tem aí uma diferença de 23 centímetros, né? Então, quanto mais casas decimais eu pego, mais próximo do resultado correto vai ficar a nossa conta, tá? Bom, então 2 probleminhas aqui sem muita contextualização. Agora, vamos ver uma terceira situação, onde eu tento te trazer uma situação um pouco mais real, um pouco mais aí, aplicada no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada lá. Bom, vamos lá dar uma olhada. Uma bicicleta tem rodas de 70 centímetros de diâmetro. Após uma volta completa das rodas, quantos metros a bicicleta se desloca? Bom, vamos fazer primeiro esse item aqui, depois a gente lê o B. Aqui a gente vai ter que assumir algumas coisas, tá? O que está acontecendo quando você está andando de bicicleta? Bom, você está pedalando e a roda está girando, né? De vez em quando, a roda dá uma derrapada, né? Sei lá, você está pedalando rápido e você vai e freia, né? De vez em quando essa roda vai lá e derrapa, né? Eu vou assumir aqui que não vai haver derrapamento, tá? Não vai haver deslizamento da roda em relação ao chão. A roda vai apenas girar, tá? Ou seja, né, fazendo aqui um esbocinho bem rápido, digamos que você tem aqui a roda da bicicleta, uma delas, tá? E aí eu vou assumir que o movimento é exclusivamente de rotação. E aí o que eu preciso imaginar? O que acontece quando essa roda dá uma volta completa, tá? Quando ela gira aí 360 graus, né? Então, para isso, eu vou pegar um pontinho de referência. Eu vou pegar esse pontinho aqui de contato com o solo, vou chamar de ponto P. E aí eu vou girando essa roda, esse P gira junto, até o momento em que esse P volta para o chão. No momento em que esse P volta para o chão, a roda efetuou uma volta completa. E a bicicleta se deslocou quanto? Ela se deslocou exatamente essa distância aqui, né? A distância entre esses pontinhos que são representados por P. Agora, quanto que mede esse comprimento aqui? Bom, acho que é intuitivo você pensar, né, que quando essa bicicleta, essa roda gira uma volta completa, é como se você estivesse desenrolando essa circunferência, né? Esse comprimento aqui é numericamente igual ao comprimento dessa circunferência. E o comprimento da circunferência a gente sabe que é 2 vezes π vezes o raio, ou π vezes o diâmetro. Ou seja, quanto que a bicicleta caminha, quanto que ela se desloca quando a roda gira uma volta completa. É o comprimento da circunferência, que é π vezes o diâmetro, ou 2πr. Então, 70 π centímetros. E aqui vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada, tá? Vamos ver aí o que acontece quando eu vou aproximando o π por valores diferentes. Por exemplo, se eu usar o π como 3, facinho, né? 70 vezes 3, 210. A bicicleta se desloca 210 centímetros, ou seja, 2,10 metros, tá?
E se eu usar o 3,14? Que já é uma aproximação um pouco mais corriqueira aí. Então basta você fazer aí 70 vezes 3,14. Então mais uma vez aqui usando a calculadora. 70 vezes 3,14, 219,8. Olha, está dando uma diferença de 9 centímetros, né? 9,8 centímetros, quase 10 centímetros, tá? Considerável, né? Porque 9 centímetros em relação a 210, né? Não é algo desprezível não, né? Agora, quanto mais casas decimais eu pego, melhor a aproximação. Tá? É uma curiosidade, se você pegar a sua calculadora aí, né? Se você tiver um smartphone, é muito provável que quando você pegue ela e gire, você transforme no modo científica, tá? Então vou até um pouquinho mais próximo aí de você. Repara só. Então aqui você tem várias funções, né? Provavelmente vai ter uma teclinha aí escrito pi. Ó, aqui na minha está aqui embaixo, ó, pi. Quando você clica nela, olha o que aparece, né? Uma boa aproximação para o pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 casas decimais, né? Então, se a gente usar esse valor aqui que já está registrado na calculadora, a gente vai encontrar um número bem mais próximo, né? Então, eu vou pegar esse número, vou multiplicar por 70. 219,911. Então, repara que essa aproximação já estava razoável, né? Então, se eu usar aqui, ó, 3,14159266535 89793. Olha aí quantas casas decimais. Encontrei 219,91. Ok? Bom, um pouquinho mais detalhada essa análise, né? Vamos para o item B, ver o que acontece aqui? Um ciclista percorreu 63 quilômetros com essa bicicleta. Quantas voltas cada roda deu? Vamos lá, item B. Bom, eu sei que a cada volta que a roda dá, ela percorre 219,8, se eu usar o π como 3,14, né? Então vamos fazer uma regrinha de 3, né? Uma volta, 219,8 centímetros. Então, quantas voltas ela dá para percorrer 63 quilômetros? Então, aqui, vamos só tomar cuidado de usar a mesma unidade, tá? Acho que eu vou passar tudo para metros. Tá? Então, vou pegar aqui esse número, vou dividir por 100. Aí transformo isso em metro. E 63 quilômetros são 63 mil metros. Aí agora a resposta já sai em voltas, né? Então, o número de voltas vai ser 63.000 dividido por 2,198. Até que vai dar esse número aqui. 63.000 dividido 2,198. Não vou pegar a casa decimais não, tá? 28.662 voltas. Tá? Isso caso eu use a aproximação de π para 3,14, tá? Se eu usasse essa outra aproximação aqui, que era um pouco melhor, tá? Se eu, em vez de dividir por 2,198, né? Se em vez de dividir por esse número, eu dividir por esse cara aqui, 2,1991, eu vou encontrar um número melhor, tá? Vou fazer aqui do lado. Vou botar como um OBS. R$ 63.000. 21991. 28.648. Então, razoavelmente, né, próximos um do outro. Agora, experimenta fazer a continha com o 210, você vai ver que vai dar uma diferença considerável.
Então não seria uma aproximação interessante o 3, ainda mais que uma viagem de 63 km, né? Pode dar uma diferença muito grande aí, tá bom? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, te espero numa próxima oportunidade. Até lá.